gostaria de chamar aqui no palco o nosso palestrante, João Carlos Maquinic Vieira, que é o superintendente comercial da Bradesco Seguros. Como debatedores, o Adailton Dias, que é diretor da Sompo Seguros, o Mauro Antônio Camilo, diretor da MAC Consultoria, o Aparecido Mendes Rocha, o nosso amigo Rochinha. Vamos lá, pessoal. É uma satisfação enorme, mais do que uma honra. É muito bom ver o mercado mobilizado e trazendo sugestões, propostas, tentando apresentar soluções para uma carteira que já há algum tempo vem padecendo aí de uma discussão talvez um pouco mais séria, mais profunda, a gente de fato colocar na mesa algumas propostas que façam sentido para a indústria de uma forma geral, sentido para o próprio cliente, para todo mundo que está conosco nesse jogo. Afinal de contas, o seguro de transporte está diretamente vinculado aos ativos das empresas, talvez aos ativos mais preciosos das empresas, que são os produtos que elas comercializam, ou, no caso da responsabilidade civil, os produtos que elas assumem a responsabilidade de entregar íntegros na ponta final daquela viagem. Enfim, eu montei uma apresentação e aí é sempre complicado a gente fazer uma apresentação de transporte, porque toda vez que a gente para montar uma apresentação, os temas são vastos, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa interessante para a gente explorar, para a gente debater. Então, uma parte dessa apresentação, ela é um pouco, talvez até lúdica, em relação à apresentação que o Paulo fez, mas eu começo trazendo para vocês alguns números aí, e não são números do mercado de transporte, especificamente, mas são números do mercado segurador, em que a gente teve um crescimento nominal de 9,2%, 2016 em relação a 2015. A gente teve uma arrecadação de 239 bilhões, e aí vocês vão ver lá embaixo que o segmento de saúde não está computado aqui, até porque o segmento de saúde é coordenado por uma outra entidade. Devolvemos desse dinheiro 121 bilhões, quase 122 bilhões para o nosso consumidor, para o nosso cliente, e temos reservas técnicas da ordem de quase 800 bilhões. Então, a gente está falando de uma atividade que movimenta muito dinheiro, registrando aí num cenário de crise um crescimento importante. Quer dizer, na hora que a gente fala de um país que mergulhou aí numa recessão de aproximadamente 3,5%, se registrar um crescimento de 9,2% é um número, acima de tudo, fantástico. Esse negócio aqui é uma pegadinha, né? Bom, eu tomei a liberdade de reproduzir na íntegra, e isso é certamente uma informação de domínio público, os números que as seguradoras, as 10 principais seguradoras do mercado produziram. E aí, muito menos importante do que o número dessas 10 seguradoras, eu quero chamar a atenção para o que é o número da nossa atividade e para o quanto esse número vem evoluindo em alguns momentos e involuindo em outros. Então, a hora que a gente olha para o quadro de 2014, a gente teve um número final de prêmio de 2 bilhões e 200, esses números, estamos falando de janeiro a novembro, tá? Só ressaltando, eu ainda não tinha os números fechados de dezembro. Então, a gente teve um número em 2014 da ordem de 2 bilhões e 200, estamos falando de prêmio emitido líquido, contra 2 bilhões e 800 em 2015. Não vou perder muito tempo estressando esses números, entrando muito no detalhe, porque o fórum não é esse. Mas só para vocês terem uma ideia do que foi o ranking do nosso segmento aí ao longo de 2014 e depois de 2015. Em 2016, a gente teve, na hora em que a gente, voltando aqui para 2015, um número fechado de 2 bilhões e 800, a gente teve, em 2015, quando houve uma atualização desses valores, tem gente que está fazendo uma força enorme para enxergar, né? Mas na hora que a gente teve uma atualização, esse número em 2015 caiu para 2 bi e 200. E em 2016, para 2 bi e 300. Quer dizer, o que talvez seja o mais importante nesse dado aqui?
A nossa carteira é uma carteira que vai um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, crescendo um pouquinho num ano, diminuindo um pouquinho no outro. Os nossos números de prêmio, pelo menos, eles são rigorosamente os mesmos. A gente tem alguns empates técnicos de um ano para o outro, mas a gente vem tendo uma dificuldade absurda de crescer. Quando a gente olha para 2016, um pouquinho de 2015, ou muito de 2015, a gente tem a bengala da crise, né? A crise, de fato, assolou o país, a gente teve aí um movimento de cargas muito menor, isso está noticiado aí em praticamente todas as mídias, não tem quem fale de economia no Brasil hoje que não aborde esse tema, mas ele é, para o nosso negócio, e aí vamos esquecer um pouquinho o cenário macroeconômico, vamos pensar na nossa atividade, ele, sem dúvida nenhuma, é um número bastante preocupante. E, deixando claro aqui o seguinte, gente, não há nenhuma verdade absoluta. Tá? Ao longo da apresentação, eu vou fazer algumas colocações, talvez, em alguma medida, um pouco mais enfáticas para alguns, mas não tem verdade absoluta. Acho que o tema está aberto, está aqui para a gente exatamente exauri-lo, discuti-lo o quanto a gente puder discutir, para poder melhorar esse cenário que a gente está vivendo e debatendo o tempo inteiro. Então, a hora que a gente olha aqui para a economia em 2017, ontem, eu não sei se vocês assistiram a entrevista do ministro da Economia para a Globo News, começou já quase meia-noite. Então, eu busquei lá na Folha de São Paulo um dado que dizia que, em algum momento, dizia que a nossa economia vai crescer em 2017 alguma coisa em torno de 0,5%. Nosso ministro da Economia ontem já falou em 2%. Quer dizer, quando a gente fala de economia, de PIB, de crescimento da economia de um país como o nosso, variar de 0,5 para 2 é uma variação bastante expressiva. Mas, menos importante, talvez, do que quanto o país vai crescer, de novo, a gente vem de uma recessão de aproximadamente 3,5%, é um número que faz uma baita diferença numa economia razoavelmente grande como a nossa, índice de desempregos aí batendo números alarmantes. Então, menos importante do que crescer meio, que já é, obviamente, importante, mas menos importante do que crescer meio ou crescer 2%, é a gente se posicionar enquanto atividade, enquanto indústria, nessa variação. Porque o mercado mergulhou em 3,5%, mas a gente cresceu. Não é isso? O mercado vai crescer meio, vai crescer 2%, a gente precisa crescer mais do que a gente cresceu quando o mercado afundou. Então, o importante aqui é a gente se posicionar, essa é a minha proposta, na verdade, é a gente se posicionar diante desse cenário econômico, porque eu já estou há algum tempo também nesse negócio e vejo a gente flutuar muito pouco ancorado na flutuação da nossa própria economia. Tá? Então, essa é uma questão, aí, um ponto de atenção que a gente precisa olhar, entender e, de fato, se colocar, se inserir nele. Mais uma informação boa, né? O Porto de Santos aí projeta um crescimento em 2017 na movimentação de cargas que trafegam lá pelas suas bases. Isso também é um dado importante para a gente. E entrando agora um pouquinho no que talvez sejam as nossas grandes preocupações, né? Roubo de carga, assumindo números abissais. Vocês devem, aliás, estar percebendo que pareço uma estação fora do ar, né? Estação FM fora do ar. Eu sou carioca, então fico muito à vontade para dizer que o Rio de Janeiro, em 2016, foi o ápice do absurdo, do desmando, de tudo que vocês puderem imaginar, em termos de roubo de carga. O estado do Rio de Janeiro, que por alguma razão qualquer é um hub importante dentro do cenário logístico do Brasil, a gente tem algumas empresas lá que têm depósitos em áreas de risco muito importantes, não sei aqui se tem algum carioca ou se tem pessoas que frequentam o Rio de Janeiro. Então, a hora que a gente fala do setor eletroeletrônico, das próprias transportadoras, as grandes transportadoras, possuem hubs importantes no Rio de Janeiro, em áreas
próximas da favela do Alemão, próximas da saída ali pela linha vermelha, que tem conexão com a Dutra, que tem conexão com a Washington Luiz, enfim. Mais importante do que conhecer as estradas é saber que são áreas de escape muito fáceis. Então, roubar uma carga no Rio de Janeiro, do jeito que o Rio de Janeiro está hoje, é, primeiro, fácil se articular para fazer isso, e depois, mais fácil ainda, sair com essa carga de lá. Então, esse é um ponto de atenção também importante, que se une lá à questão do saque, que se une à precariedade das nossas, que até acho que melhorou bastante, tenho andado muito de carro, São Paulo é um caso à parte, mas tenho andado de carro e percebo que houve uma melhora. As gerenciadoras de risco com quem a gente conversa no dia a dia também atestam isso, mas, sem dúvida nenhuma, está longe de ser um cenário que nos favoreça. E aqui, gente, outro dado que a gente precisa também compreender e ler de uma forma adequada. O seguro de transporte, mais do que ser um seguro voltado a cobrir mercadoria, voltado a cobrir a responsabilidade civil do transportador enquanto transportando aquela mercadoria, é um seguro que depende demais da infraestrutura. Tudo aquilo que o Brasil não consegue oferecer como infraestrutura, o cliente reclama da gente. Não é verdade? Os nossos avisos de sinistro são, em grande parte, acontecem porque tem que acontecer, óbvio, está no nosso negócio, mas, em grande parte, ineficiência da segurança pública, ineficiência enfim, no capeamento, no recapeamento, seja lá o termo que for, das nossas estradas, e a gente está dando cobertura, está se carregando de risco em relação a toda essa ineficiência. Tá? Então, e ainda tem situações como essa, né? Quer dizer, a gente vê uma criança ali que deve ter, eu tenho um filho de 1 ano e meio, ela deve ter uns 4 anos, então, uma menina de 4 anos saqueando mercadoria. Então, é disso que a gente, é disso que eu acho que o Paulo falou um pouquinho na apresentação dele, depois a mesa também debateu, acho que traduzindo de uma forma muito emblemática, é disso que a gente está falando. Esse é o risco que a gente corre no nosso dia a dia. Bom, trazer um pouquinho para vocês uma questão ainda mais provocativa. A gente eu tenho observado, tenho visto alguns e-mails, tenho visto todas as iniciativas, tanto da FENSEG quanto do SIST, percebo uma baita mobilização de todos nós. Não faço parte, não represento o Bradesco na comissão técnica, mas vejo lá, converso muito com o nosso time que tem essa cadeira lá, que há uma baita movimentação, e os corretores também têm percebido um amadurecimento de uma maneira geral. Mas, assim, tenho sentido falta do cliente. Cliente, até pela empresa que eu represento, por termos um grande banco por trás e tal, o cliente é um negócio que, imagino que todos vocês, não seja um privilégio meu, mas a gente tem muito contato e percebe que o cara, né, não sei se tem segurados aqui, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica a quem é cliente. Eu acho que a cultura tem que partir da gente, a informação tem que partir da gente, a regra do jogo, que seja boa para todo mundo, tem que partir da gente, tem que partir de nós. Mas eu percebo que o cliente, quem de nós já não fez uma visita e ouviu do cliente, pô, consegue uma condição melhor? Ah, se você conseguir um preço melhor, eu fecho com você. Ou, pô, isso aí tenho seguro para isso, né? Quem de nós já não saiu de uma visita com a sensação de que podia ter feito uma outra coisa, que foi um baita de um tempo improdutivo, porque faltou, naquele diálogo, um pouquinho de sinergia. E, de novo, acho que isso é falta de iniciativa, talvez, até nossa, do corretor, do segurador, porque está ruim para todo mundo. A cada ano, a cada momento, a gente vê uma seguradora se desinteressando, a gente vê uma seguradora tirando o pé, a gente vê uma série de contas indo para o mercado meio que sem destino, conversa com os corretores, os caras estão meio que sem saber para onde correr.
Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a indústria, isso é muito ruim para a confiabilidade que a gente leva para o público, isso é ruim para todo mundo. Então, quando eu falo, coloco como primeiro item ali, será que o equilíbrio da carteira, será que tudo isso que a gente vem colocando na mesa, discutindo num grau de maturidade que me parece bastante razoável, será que não é o momento da gente partir para a prática? Será que não é o momento da gente começar a criar alguns, sei lá, comitês, alguma coisa mais permanente, trazer essa discussão, tirar ela do campo da boa intenção e colocar ela no campo da prática? O cliente precisa perceber esse movimento nosso. E vou ser muito sincero com vocês, não tenho visto o cliente sentir, a não ser quando ele toma uma pernada, a não ser quando ele é mandado embora, quando ele recebe lá uma cláusula revisional que impõe a ele um aumento absurdo, e, em geral, quando isso acontece, ele procura o mercado, ele não respeita a pólice, ele vai, troca o corretor, troca a seguradora, enfim, e acaba encontrando alguém que dê guarida a isso. Então, eu acho que um ponto importante que a gente precisa, de fato, colocar em discussão e partir aí para um movimento mais prático é esse debate precisa chegar no cliente. Outro ponto é, e aí acho que vocês já, na apresentação anterior, já debateram muito isso, que é a questão da concorrência. E também vejo aí que tem muitas ações, muitos movimentos, muito diálogo importante nisso. A questão do RNS faz, sem dúvida nenhuma, todo sentido. A questão da cláusula revisional também faz todo sentido. E há uma série de questões sendo colocadas, novamente, sou copiado em alguns e-mails, às vezes até me manifesto, mas que concorrência num cenário como o que a gente está vivendo hoje faz sentido? Quer dizer, o cliente, quando eu vou lá e dou um aperto nele, ele procura outra seguradora, ele consegue uma condição melhor, às vezes até no Bradesco, tá? Não estou aqui. A gente também comete os nossos erros, a gente também toma pernada, bola passa debaixo da perna, mas, enfim, eu acho que isso é muito mais um problema de nós nos organizarmos do que propriamente uma seguradora ou outra querer o mal do seu concorrente, querer ganhar a produção a qualquer preço. Enfim, acho que essa discussão nem cabe. O que cabe, talvez, seja realmente a gente avaliar, do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista, somos inimigos, somos parceiros, às vezes concorremos com empresas que têm vários outros negócios com a gente em co-seguro, quer dizer, de repente o diálogo, amadurecer esse diálogo, estender esse diálogo, conversar mais, seja também um caminho para a gente colocar todo esse paiol de soluções, de ideias, de boas ideias. Quer dizer, olhando aqui, a turma, tem gente muito experiente, tem gente que está nisso há algum tempo, e, aliás, eu quero até abrir um parêntese. Eu, dentro da Bradesco, já militei com seguro de aviação, já militei com seguro de cascos marítimos, já trabalhei com seguro de property, e vou ser muito sincero com vocês, eu nunca vi uma carteira tão à mercê da sorte quanto está a carteira de transporte hoje em dia. É um dado, assim, para mim, muito claro. A gente está meio que indo para ver o que dá lá na frente. Ganho uma conta e, pô, vou resolver. E não resolve. Entro num negócio e digo, isso aqui é a minha cara. E não é bem assim. Tá? Então, esse é outro espaço, é outro ponto. E até que ponto há espaço para nós gerirmos interesses comuns? E aí, de novo, chamando todo mundo para essa conversa. Quando eu falo todo mundo, falei do cliente, dos corretores que estão aqui, dos seguradores que estão aqui, dos gerenciadores, das empresas de tecnologia que estão aqui, enfim. Isso aqui é uma grande... Falei que eu ia comentar, comentei, né? Esqueci o nome dele. Mas é verdade, as empresas de tecnologia e as gerenciadoras são parte muito importante nisso, mas muito importante. E eu percebo que a gente se olha de uma forma, às vezes, estou colocando na média, lógico, tem seguradoras que eu sei que atuam muito bem nisso,
mas às vezes a gente se olha de uma forma meio distante, não quero muito bem entender o que ele faz, ele também, sei lá, acha que ele orbita um outro universo. A gente precisa diminuir o espaço, a gente precisa ficar mais próximo e, dessa proximidade, tirar soluções que mantenham a carteira viável, mantenham o cliente segurado, mantenham o cliente com opções, tenha ele o direito, o livre-arbítrio de escolher se ele quer a seguradora A, a seguradora B, a seguradora C, e não que ele, num ano, escolha a seguradora A, daqui a alguns meses a seguradora A dele um belo passa fora. A gente, às vezes, recebe questionário lá que o cara bota a experiência do cliente nos últimos 5 anos, o cara teve 7 seguradoras. Você acha que é um engano, mas é verdade. O cara trocou de seguradora em 5 anos 7 vezes. E está tentando trocar de novo, porque na seguradora atual, né, não é nem anterior, atual, ele já está tomando uma cláusula revisional pela proa, já está, enfim, tomando uma medida qualquer lá que às vezes nem cabe no bolso dele. E ele está em fuga. Então, quando eu falo do espaço para gerirmos interesses comuns, é exatamente isso. A gente se administrar cada parte desse processo, se enxergar, entender um pouco mais qual é a necessidade do outro. O corretor me entendeu, entendeu o corretor, o cliente me entendeu, eu também entendê-lo, a gerenciadora de risco saber que posição ela tem que ocupar dentro desse cenário e vice-versa, né? Então, estou colocando aqui como ponto de desafio esses 3 dados. E, gente, assim, uma coisa que para mim é fundamental, sem querer ser repetitivo. A gente precisa sair daqui, ou enfim, do próximo fórum, ou com uma agenda positiva. Essa iniciativa do CIST e outras tantas iniciativas que eu venho observando, elas não vão ter eco, elas não vão chegar a um lugar que seja interessante para todos nós, se elas não tiverem uma agenda positiva, construtiva, em que cada um traga ideias que realmente tenham fundamento, sejam elas as ideias que forem. Talvez seja o momento até da gente dar um passo atrás, fazer um grande brainstorm, e, a partir dali, a gente ir organizando tudo isso. Acho até que a gente já está um passo à frente disso. Mas